Oi, meus amores, a tia voltando aqui mais uma vez com a aulinha de matemática, né, sobre ângulos. Espero que vocês estejam todos bem e vamos prestar bem atenção à nossa aula de ângulo para que a gente não tenha dificuldade, né, mais adiante, lá pelo nono ano, né. Primeiro a tia vai fazer aqui um resgate do estudo sobre reta, semi-reta e segmentos de reta, para a gente compreender, né, que a gente tem uma reta que é formado por pontos infinitos, né. A reta ela tem pontos infinitos. Elas podem ser limitadas e infinitas. Já a semi-reta, né, elas possuem um ponto inicial, que se chama de origem, no caso aqui, ó, a origem O, ou zero, como a gente queira chamar, que passa pelo ponto A, né, e ela também não tem final, né. Então, a gente tem o ponto de origem zero, que vai passando por B, e essas duas semi-retas aqui, na verdade, o que é que elas vão formar? Um ângulo. Certo? Essas duas regiões OB e OA, essa regiãozinha a gente chama de ângulo, certo? Que está entre as semi-retas. Então, na verdade, o ângulo, né, é essa medida que a gente trabalha em graus, que pode, por exemplo, eu vou iniciar o exemplo aqui usando um ângulo de 90 graus, porque eu vou usar ele como referência para os demais ângulos. Porque a gente sempre diz que se a gente tem um ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? O ângulo reto aqui, a presença do ângulo reto, 90 graus, chamado de ângulo reto. Quando nós temos uma medida que é menor que 90 graus, né? Quando a gente chama de menor de 90 graus, a gente chama de ângulo agudo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um ângulo agudo, onde ele mede 40 graus, menos que 90, tá vendo? O 90 ficava aqui, que era o reto, e essa regiãozinha que está entre essas duas semi-retas, mede 40 graus. Então, eu classifico ele como um ângulo agudo. Também temos um ângulo que é maior que 90 graus. No caso do ângulo de 90 graus, maior que 90 graus, aliás, é o ângulo obtuso, né? É todo o ângulo cuja essa medida é maior que 90 graus. Tá aqui o ângulo reto e você vê que passa aqui. Então, ele é maior que 90 graus. Se é maior que 90 graus, o nome dele é obtuso. E a gente tem um ângulo que a gente chama, né, de ângulo de 180 graus, né? No caso de 180 graus, é o ângulo que também chama-se de raso. E também tem o ângulo completo, né? O ângulo completo, que a gente chama o ângulo completo de uma volta, que mede 360 graus. E nós temos ainda, gente, dois tipos de ângulo que eles são muito solicitados, né? Principalmente quando vocês forem avaliados aí no futuro, né? Vocês vão ter que entender o que é um ângulo que a gente chama de complementar, que a tia trouxe um exemplo aqui do ângulo complementar. Aqui eu tenho um ângulo, tá vendo? Ó, de 90 graus. O ângulo complementar, na verdade, eles são chamados assim porque a soma dele tem que dar 90 graus. Então, a tia quer descobrir quanto vale esse ângulo complementar, né? Se esse pedacinho aqui vale 15 graus, esse é 15 graus, quanto falta para 90? A gente costuma até usar essa formulazinha, 90 menos o ângulo. 90 graus, que é o ângulo completo, menos esse 15, eu vou ter 75 graus. Isso quer dizer que o complemento que falta para 90 é 75 graus. E temos também ainda um outro exemplo, que é o ângulo suplementar. O ângulo suplementar, nós vamos ver aqui que ele é o meia volta, né? O ângulo de meia volta que a gente chama ângulo raso. E desse pedacinho para cá, nós temos 65 graus. O suplementar, né? Ele mede 180 graus. Então, se aqui é 65, quanto falta para 180? Podemos também usar essa formulazinha, 180 graus menos o ângulo. 180 menos o pedacinho que eu tenho aqui, né? Menos 65 graus vai dar 115, significando que esse pedacinho de ângulo aqui vai valer 115 graus. Então, aí nós temos o ângulo suplementar. Agora, a tia vem com uma questãozinha, só para a gente rever essas situações, né? No exercíciozinho aqui, eu mando você observar a representação desse ângulo a seguir. Origem, né? Tá aqui uma reta e tá aqui a outra reta. Essa representação é de um ângulo agudo, reto, obtuso ou raso? Se a gente observar, né, ó, se ele tivesse inteirinho aqui, era ângulo de 90, então seria reto.
Então, esse não é um reto. Também não pode ser raso, que mede 180 graus, né? Que é aquele ângulozinho metade de uma volta. Obtuso também não pode ser, porque ele ficaria com aberturas maior, né? Do que 90. Então, a gente só pode ter aqui um ângulo agudo. Entendido? Então, é só até a próxima aula. A gente vai ver esse conteúdo no nosso livro didático. Se cuidem, fiquem em casa. Espero que em breve a gente possa se ver.